Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje é Maria Eugênia Sachê. A Má também é podcaster e ela apresenta o Fashion Pubcast com outras duas amigas, a Thalassa e a Renata. Mas, já que nós falamos muito aqui sobre experiências internacionais no mundo da moda, eu decidi chamar a Má para participar aqui primeiro, porque ela mora em Londres. Ela se mudou para a Inglaterra em 2017 e hoje ela trabalha como fashion merchandiser na Dora Larsen. Má, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, estou muito feliz de conversar contigo aqui hoje. Ai, obrigada, Mariana. Eu também, tô bem feliz. Pela primeira vez eu tô do outro lado hoje da cena, porque é sempre eu que faço essa introdução e eu que converso com as pessoas, eu que entrevisto junto com as minhas amigas, mas hoje é a primeira vez que eu tô sendo entrevistada por outra podcaster. Muito legal, muito legal. Eu também, é a primeira vez que eu tô entrevistando uma podcaster. A gente tá gravando aqui em 2021 ainda, mas esse episódio vai ao ar em 2022. E vamos ter duas podcasters seguidas, né, apresentando, que eu vou entrevistar também outra podcaster, que é a Marcela Lorenzon, que ela apresenta o Moda Importa. E vai ser legal essa experiência de conversar aí com pessoas que estamos no mesmo ramo aí, né, do podcast. É, né, o podcast é uma coisa, eu acho muito legal, porque permite a gente conhecer outras pessoas que jamais a gente imaginaria que ia conhecer, né? Nossa, Você muito mora no louco. Canadá, eu moro em Londres, então só por uma questão de distância já era muito difícil a gente se conhecer. E o podcast, ele une, né, as pessoas. Eu Sim, acho isso sim. muito, muito legal. Eu sou muito grata à existência da internet, das redes sociais, porque as redes sociais têm esse papel, esse ponto positivo, né? Tem muita coisa que é ruim, né? Mas tem muita coisa boa também, que é estar conectando, assim, a gente que nunca teria essa oportunidade de conversar. Bom, antes da gente começar, só quero fazer os avisos básicos, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, tem um botãozinho ali de seguir o podcast. Se você está vendo pelo YouTube, também dá um like, faz um comentário nesse vídeo e se inscreve no canal. E é isso aí. Bom, já que estamos falando aqui agora sobre esse mundo do podcast, eu queria perguntar pra ti como é que surgiu essa ideia de fazer o Fashion Pubcast com as suas amigas. Bom, o podcast foi o seguinte. Primeiro que nós três somos amigas já há bastante tempo. A gente trabalhou juntas numa marca em Curitiba, no Brasil. As duas, a Thalassa e a Renata, elas são de Curitiba. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, mas morei em Curitiba há quase 10 anos. Uhum. Aí a gente trabalhou juntas nessa empresa, a gente era bem amigas e tal. Aí a Thalassa saiu, foi abrir a marca dela. Eu e a Ria, a gente ficou ainda mais um pouco, mas aí depois a gente saiu meio que juntas, assim, sabe? Mas meio que juntas não, a gente saiu juntas, tipo, na mesma semana. Ela saiu e foi abrir a marca dela também, e eu saí e vim embora pra Inglaterra. Aham. Mas a gente nunca perdeu contato. Passou um tempo, a Thalassa veio pra cá, acho que no começo de 2020, um pouquinho antes de estourar, né, o apocalipse do mundo. Nossa. Ela veio pra cá, a gente saiu, a gente foi dar uma passeada e tal, fazer aquele programa típico de turista, assim, né? Ela nunca tinha vindo, então a gente foi dar uma volta, fui levar o Big Ben, London Eye, todas as coisas. E a gente conversou muito, assim, porque a gente já gosta de falar, né? E aí, nossa, a gente lembrou várias histórias, a gente ria, a gente, na hora ali, a gente tava num pub, porque é clássico da Inglaterra, num pub, a gente tava tomando um pint, e aí ela falou, vamos criar um grupo aqui no WhatsApp com a Renata, e a gente vai conversando e vai mandando as histórias quando a gente lembrar. E assim que a gente criou o grupo, começou a conversar, assim, diariamente. Uhum. E aí, primeiro era mais para falar fofoca mesmo, coisas que estavam acontecendo, coisas de pessoas que a gente conhecia lá de Curitiba e tal. Sim. Só que aí as nossas conversas começaram a ficar muito boas. E a gente começou a ter uma troca muito legal, assim. A Thalassa estava criando uma coleção, mandava alguns modelos. E aí, meninas, o que vocês acham? O que está faltando? Má, o que você acha? O que está usando aí? O que você acha que eu deveria colocar e tal? E a Renata fez a coisa. E aí as nossas conversas foram ficando muito boas. E aí um dia eu falei, gente, por que a gente não publica isso?
porque tá muito boa, as nossas trocas de informações e trocas de conhecimentos, assim, estavam ótimos. E eram áudios longos, assim, enormes. E eu falei, isso aqui tá parecendo um podcast, vamos publicar isso como um podcast. E aí a gente foi, né, criando essa ideia e tal, pensando, e aí tendo que adequar a rotina, né? Porque cada uma tem uma rotina e a gente ainda tem um Aham. fuso horário no meio ali para que dá uma, né, atrapalha um pouco, né? Não posso dizer que não atrapalha porque atrapalha um pouco. Sim. Mas aí a gente falou, então tá, então chega de enrolar, chega de falar, vamos criar, agora vamos. E aí a gente resolveu decidir o nome, porque era mais difícil, né? O nome sempre é uma coisa mais complicadinha. Uhum. E aí nós três gostamos muito de bons drinks, né? Eu adoro cerveja, tá lá, você adora cerveja. Se mudou pro Eu vou. lugar certo, então, né? Sim. Então, eu adoro cerveja. O meu marido adora cerveja também. Então, a gente sai todo final de semana pra conhecer um pub diferente. E eu falei, gente, vamos. A ideia era ter uma conversa super informal, trocar informações, falar sobre moda, que era o que a gente mais sabe fazer e Uhum. falar. Mas como se a gente estivesse na mesa de um bar conversando com umas amigas. E se vocês ouvirem o nosso episódio, os nossos episódios lá no podcast, aliás, já estou convidando todo mundo aqui, né, para conhecer, para ouvir, são conversas super informais, assim. A gente ri muito, fala bastante besteira, fala muito a nossa opinião mesmo. Uhum. E aí eu falei, bom, então, em vez de ser, né, alguma coisa relacionada a moda com bar, por que não pub? Uhum. Aqui, né, eu vou estar aqui falando aqui de Londres e tal, pub é uma coisa super tradicional. Então, em vez de podcast, a gente fez a brincadeira do pubcast, que era Ficou muito conversa no legal. pub sobre moda. E aí saiu o Fashion Pubcast, daí nisso a gente falou, não, mas isso aí já deve existir, né? Não é possível, alguém já deve ter feito. E a gente entrou rapidinho no Instagram, olhou que estava disponível, na Uhum. hora a gente já registrou ali e tal. Aí eu olhei no Spotify, não tinha nada também. Olhei nas outras plataformas, não tinha nada. Falei, gente, é nosso. Fechou, é isso aí. Muito E aí legal. a gente começou. Daí, nesse meio, a gente gravou acho que uns 3 episódios. Uhum. Aí eu tava ainda descobrindo como que a gente ia fazer edição, essas coisas. Aí eu peguei Covid. Ai, não Porque daí acredito. já foi. Toda essa história durou todo o 2020 todo, assim, Sim. sabe? De amadurecer a ideia e tal, ver disponibilidade de agendas, não sei o que lá. Uhum. Aí peguei Covid no final do ano passado, Putz. bem final do 2020, assim, bem na época do Uhum. Natal. Eu passei o Natal de 2020 na cama, sem gosto, sem cheiro, com Covid. Caramba. E aí eu fiquei um tempinho depois do Covid para me recuperar, porque foi um pouco forte, assim, que eu tive, sabe? Foi na época ainda que não tinha vacina, então eu Uhum. peguei ali sabe, na raça, assim. Então eu demorei um pouquinho até eu me recuperar e tal. E aí a gente falou, então tá, então agora vamos gravar mais alguns episódios. A gente grava alguns, edita, testa, e aí vai. Só que daí nisso também, né? Uma tem uma coisa, outra tem outra coisa, não sei o que lá, demorou um pouco, mas aí acho que foi em abril, se eu não me engano, que a gente lançou começou a lançar os episódios. E daí virou assim, toda semana a gente tem episódio novo. Às vezes a gente falha, porque não dá tempo. A gente faz, Ah, é super imagino. independente, né? A gente não tem Sim. patrocínio nenhum, nem nada e tal. Sim. Super independente, então. Mas assim, a gente tenta não falhar. E Ah, tá mas dando certo. eu achei muito legal a ideia do nome Fashion Podcast e eu sempre falo que eu tenho podcast pra tudo. Eu tenho podcast pra ir dirigindo pro trabalho, eu tenho podcast pra lavar a louça, eu tenho podcast pra trabalhar. Então eu acho legal que existam esses podcasts um pouco mais descontraídos pra esses momentos, né, que tu não tem que estar tão concentrada ali em alguma uma atividade do dia. Então eu acho que esses podcasts, como o Fashion Podcast e também como Moda na Mochila, tem esse papel de falar sobre moda de uma maneira mais descontraída. E achei muito criativo o nome, muito legal. E aí eu comecei, né, como uma pessoa muito curiosa, comecei a vasculhar quem que eram as pessoas, e aí eu te encontrei e eu falei, cara, preciso conversar com a Maria pra saber como é que é a vida dela lá em Londres. E, bom, já vou pular pra próxima pergunta, então. Como é que tu foi parar em Londres? Bom, Londres é o seguinte, eu sempre tive vontade de vir para Londres para estudar moda, porque
é um centro, né? É uma referência, é um dos Uhum. melhores lugares do mundo para você estudar moda e tal. As melhores escolas estão aqui. Sempre tive essa vontade. O meu marido, ele sempre teve vontade de morar fora do Brasil. E a vontade maior dele era Londres também, Uhum. para aprender o inglês e tal, por ser na Europa, né? A vontade era morar na Europa, mas a gente queria um lugar que falasse inglês. E aí Londres meio que uniu essas duas coisas. A gente tinha a possibilidade de ir para Dublin, porque era uma possibilidade também. E aí a Uhum. gente começou a estudar tudo, né? Estudar o salário mínimo, estudar as ofertas de trabalho, opções, tanto para mim quanto para ele. Tinha que ser viável para os dois lados, né? E aí Londres sempre puxou, né? A gente tinha uma afinidade e Sim. uma propensão para vir para Londres bem maior do que Dublin. Graças a Deus a gente escolheu Londres. A gente já foi para Dublin, a gente já conheceu lá e não encantou tanto quanto aqui. E aí, em 2017, eu estava, né, meio assim, não estava indo tão bem no emprego. O meu marido também não estava feliz com o emprego dele. E ele falou: Olha, vai ter o Brexit. Se a gente quiser morar na Inglaterra, tem que ser meio logo, tem que ser antes do Brexit, senão depois a gente não vai conseguir. Uhum. Ele tem cidadania, é, europeia, então para a gente não teria problema nenhum quanto a visto e tudo. Porque também isso era uma coisa para morar fora do Brasil sem visto, a gente não ia sair do Brasil. Isso Uhum. já era um fato. Então, para a gente tinha essa facilidade da cidadania. E aí ele falou: então, eu acho que se a gente tiver que ir, tem que ser agora, porque a gente ainda tá novo, a gente ainda tem chance, né, de conseguir oportunidades bem legais de trabalho, a gente não tem Uhum. filhos. Então, se é para ir, vamos agora. E foi meio assim: então vamos agora. E aí E aí, arrumaram as coisas tudo rapidão e foram. Quanto tempo levou até o aham. período de decidir até se mandarem pra Europa mesmo de uma vez? Olha só, a gente teve, acho que são 2 momentos. Um que a gente sempre estudou, a gente ficou, tipo, 1 ano e pouco estudando Sim. como vir, tipo de visto, o que que ia ter que fazer, então a gente tinha, assim, passo a passo de tudo que a gente ia Uhum. precisar fazer. Mas de bater o martelo, não, a gente vai agora, esse ano, acho que a gente bateu o martelo, tipo, em março, e julho a gente já estava aqui. Caramba. Muito rápido. É porque eu acho que essas coisas, se você não vai você fica ali, sabe, protelando, 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 e Aham. aí não faz. Sim, Então sim. deu a vontade, tipo, estava tudo certo, sabe. A gente tinha todo o esquema, a gente sabia tudo o que precisava fazer. A gente fez Uhum. passo a passo, deu tudo certo, a gente não teve problema nenhum. Mas foi, assim, meio que em 3 meses, e aí a gente alugou o apartamento que a gente morava em Curitiba, a gente se mudou para um outro, bem pequeno, Uhum. para já ir guardando, né, pra gente ter uma reserva e tal, financeira para poder chegar aqui. E aí depois a gente só encaixotou as coisas, um pouco a gente deu, outro pouco a gente mandou para casa dos meus pais, Muito e legal. e aí E ficou, sabe. como é que era o teu nível de inglês nessa época? Tu já falava bem inglês ou tu ia estudar na Inglaterra? Então, como toda pessoa que faz inglês no Brasil acha que sabe falar, né. Eu não sou diferente, eu achei que eu sabia falar, achei que eu sabia, assim, de fato eu sabia me virar em inglês, Sim, sim. eu não teria Não ia nenhum passar fome, problema. né? Não, não ia passar fome. Mas eu cheguei aqui, eu descobri que eu não sabia. Não sabia Hum. falar e não sabia principalmente entender, porque eu sempre estudei inglês americano, cheguei aqui com inglês britânico, com um sotaque muito difícil, e Londres é uma cidade que tem de tudo menos britânico, então os sotaques se misturam e tal. E aí foi meio complicado no começo, mas eu nunca fiz curso de inglês aqui. Hum. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei até hoje, foi na raça mesmo, Foi foi conversando, foi nos pubs conversando com a galera. foi foi nos pubs, aí logo que a gente chegou, a gente já conseguiu um trabalho, e isso aí o inglês vai, sabe, vai embora, porque Uhum. trabalhando o dia todo, ou você aprende ou você aprende.
Não Uhum, tem um meio uhum. termo, tipo, não, você vai aprendendo aos poucos. Não vai. A pessoa chega, te dá uma ordem, você tem que fazer, você tem que É. entender, você tem que responder. E foi. E eu consegui um trabalho aqui, no começo, eu era caixa de um restaurante. Uhum. Então eu atendia diretamente as pessoas. Se eu não soubesse falar, eu não ia dar certo. Sim, E aí foi embora, assim, daí meu inglês foi. Mas no começo eu achei que eu sabia, eu tinha um nível, sei lá, intermediário, vai. E entendi, cheguei entendi. achando que eu estava super avançada aqui e tal. E como é que Não. era, assim, a tua cabeça, relacionada à moda, quando tu chegou aí? Você imaginava que você ia conseguir um emprego na moda de novo? Ou você queria dar uma pausa na moda, porque já tinha trabalhado muitos anos no Brasil? Como é que tava a tua cabeça, tu lembra? Lembro. Não, não queria dar pausa, não. Eu vim focada, eu queria trabalhar com moda, sempre quis. Falei, bom, sempre quis morar em Londres para estudar moda, mas eu nunca pensei em morar para trabalhar. Uhum, Já que eu vou ter essa chance, vou ter essa oportunidade, eu quero trabalhar. E eu cheguei aqui focada, querendo trabalhar com moda e comecei a mandar currículo para tudo, 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 tudo. E aí eu só levei não. Só levei não, não atrás do outro. E aí o o meu marido falou assim: "Olha, eu acho melhor você encarar a realidade, assim. Não dá pra você ficar sem trabalhar, porque, né, a gente precisa pagar as contas, uhum, e ninguém vai te dar uma chance sem você ter experiência de trabalho aqui. Então arruma qualquer coisa, comece a trabalhar em qualquer coisa, e aos poucos você vai tendo a sua experiência e você vai conseguindo". uhum. E porque ele já tinha visto em vários vídeos e vários dos porque ele estudou muito mais, confesso, do que eu pra mudar, sabe. Então Entendi. e ele falou: "Eu acho que se você fizer assim vai dar certo". E por incrível que pareça, ele estava certo mesmo. E qual Aí foi o conselho? Foi isso de arranjar algum emprego ou tem mais algum é, outro procedimento que ele deu de não, dica? ele falou assim: "Arrume qualquer coisa", porque Aham, a gente não tinha nenhuma experiência de trabalho no Reino Unido, aham, sim. independente da área, assim, não tinha nenhuma, né, porque a gente tinha acabado de chegar. Então, eu precisava, no mínimo, saber meio que as tipo leis trabalhistas que a gente tem no Brasil, Aham. mais ou menos como funcionava, né, tipo, eh, quantas horas tem que trabalhar por semana, todas essas Uhum. coisas. Então eu arrumei qualquer emprego, porque eu precisava pagar as minhas contas e tal, e aí eu comecei a trabalhar até eu conseguir pra ter experiência mesmo, né. Sim. E aí foi bem engraçado, porque foi esse emprego que eu te falei que era no caixa de um restaurante Aham. italiano, é uma franquia, assim. E lá no restaurante, eu conheci uma menina, que era uma italiana, Hum. ela ficou muito minha amiga, assim, e ela era muito engraçada, teve um dia que ela sumiu, ela não apareceu pra trabalhar. E ela ficou, tipo, uma semana, assim, sem aparecer, aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei: "Giovana, cadê você? O que que aconteceu?". Aí ela falou: "Olha só, eu arrumei outro emprego, eu não Hã. vou voltar, porque o restaurante é muito cansativo". Realmente, Aham. era bem cansativo. Aham. Aí tá, passou umas 2 semanas, ela me mandou outra mensagem. Ela me chama de Maria, né. "Maria, aqui onde eu tô trabalhando, tem uma vaga, você quer vir? É uma empresa que vende roupa". Aí eu falei: "Opa, Tá um pouquinho acho que eu mais próximo, né? acho que eu vou, acho que eu vou". Aí fui, cheguei lá, era assim, era uma empresa que, como é que eu posso explicar? Tipo uma loja online, de Uhum. mas que você, comprava, entre aspas, a gente mandava pra sua casa, você provava, o que você gostasse você Hum. ficava, o que você não gostasse você devolvia. E você tinha que pagar e depois tipo assim, pagar por aquilo que estava vindo pela sua casa ou não? Não, você não pagava. Era Se fala tribe consignação, né, em português, algo assim, não? isso, Eu é lembro que a mãe fazia consignação. isso na lojinha do bairro. Ela ia lá, pegava um monte de É, coisa, levava pra casa pra gente provar e depois devolvia. Eles chamavam isso de consignação, se eu não tô enganada. é condicional. Sabe, Condicional. Ah, em algumas cidades do interior chamam de condicional, a famosa aham. sacolinha do condicional.
Era tipo isso, era um condicional, assim. Você escolhia, tinham Que várias marcas, várias legal. coisas. Marcas, eu vi o site deles, Endorse, né? Que é o nome da marca, Isso, né? Eu vi tem endorse. Stella McCartney, tem muita coisa, muita marca legal, né? Então, aí nessa época, tinham várias marcas bem legais, de tudo, Uhum. roupa, sapato, acessório, tudo. Só que a minha função era para ser tipo a empacotadora. Sim, entendi. Aí eu falei, gente, mas eu tenho zero experiência de trabalho aqui. Eu tenho que começar do zero. Eu não Aham. posso querer já chegar sendo gerente de alguma coisa, porque eu não tenho, e eu não tenho nem inglês para ser gerente. Então, peraí, vamos começar bem do zero. E eu fui, só que eu tava com medo de ficar nessa empresa e não dar certo e não ter dinheiro para pagar minhas contas. Então, eu não larguei o restaurante, eu ficava nos dois. Caramba! E aí eu fiquei nos dois por uns 6 meses, mais ou Entendi. menos. Porque trabalhar em restaurante também é muito bom financeiramente, porque tem questão das gorjetas, né? Nesse caso nem era tanto pelo financeiro, eu acho que era Uhum. mais Só pela pra segurança sobrevivência. que era mais pela segurança de eu saber que eu ia receber Aham, ali, era certinho e tal. aham, Era muito animado lá, era um restaurante grande, eu me aham. divertia muito. E realmente lá o meu inglês, assim, ali foi embora, Entendi. sabe? Porque eu tinha que me virar. E aí quando eu ficava no caixa, minha função original. Só que quando eu vi, eu já estava fazendo tudo. Eu já fazia macarrão, eu já atendia delivery, eu já fazia de tudo lá. Caramba. Sabia todas as receitas, sabia tudo. Como é que é o Conversava com nome do todo restaurante? Vai mundo. que tem aqui também no Canadá. Ele é uma rede, olha só, ele é uma rede da Alemanha e tem no mundo todo, chama Vapiano. Tem São Paulo? Tem É São muito Paulo. bom esse restaurante. Muito bom. Aham, Eu era já muito comi lá. bom. Uhum. E eu sabia fazer todas as receitas. Macarrão, risoto, Que salada, legal. menos pizza. É um Pizza eu restaurante, assim, bem não. sofisticado, né? Pelo menos lá em São Paulo era, assim. Sabe o que que ele parece? Ele parece o Spoleto. Só que Porque, só no que, nível mais elevado, né? eu não sei como é São Paulo. Aqui não, aqui é um nível bem normal, mas é porque você fica vendo o chefe fazer a comida na Sim, sua aham. frente. É, A lá o de diferença. São Paulo, pelo que eu lembro, mas também o que eu fui era na região do Itaim Bibi, que é um bairro É, mais caro, né? Então, talvez pode por conta ser. disso, lá era assim. Mas era muito, muito bom aquele restaurante. Então, e aí, a diferença é que você, lá no Vapiano, o prato já tá definido. Então, Aham, no Spoleto, você escolhe, né, as coisas que você sim. quer. Lá não, Hum, já era a receita pronta, assim. E aí Mas, daí eu comecei a trabalhar, daí 6 meses depois, daí eu não aguentei, eu larguei o aham. restaurante, fiquei só na Endorse. Mas por que Fiquei que tu mais um achava pouco. que na Endorse não ia dar certo? Que tu decidiu Porque fazer, ficar nos dois? porque era o seguinte, eles não tinham aqui você não existe carteira assinada. Sim, aham. Então, existe o contrato de trabalho, ou você tem contrato ou você não tem. Quando a Uhum. empresa te dá o contrato, é uma coisa mais segura, porque aí eles pagam férias, eles já descontam os impostos. Uhum. O contrato é a carteira assinada do Brasil. Uhum. Essa empresa não me dava contrato. Eles me Entendi. contratavam como autônoma. O Uhum. restaurante me dava. Então eu tinha mais segurança. Ah, E aí entendi. eu não estava errada, porque a empresa também não era assim, era legal, mas ela não tinha, como que eu posso dizer? Não tinha, tipo, um plano de negócio muito bem definido. Uhum. E de fato, acabou. Eles fecharam essa É parte. sério? E eu Nossa, fiquei, o e site foi tá do ativo nada. ainda. Então, eles meio que viraram uma revista eletrônica, assim, uma coisa de Ah. referência para moda e tal, mas Aham. não é mais não tem mais a história de você comprar lá e estar Uhum. antes e tal. Uhum. E foi realmente o que eu temia, assim. Do dia para o outro, eles falaram: "Não vem mais, que a gente não vai mais precisar", e aí eu fiquei sem nada, Caramba. sabe. Caramba. Que Assim, coisa. aconteceram várias coisas, mas em resumo, foi isso, assim. Aham. Aí, nessa época, eu já estava com, 2 anos de Londres, 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. Já falava inglês, já bem, né. Uhum. É, e É, uma coisa legal também de trabalhar, eu sempre falo disso, que uma coisa legal de procurar algum emprego que tenha alguma relação com moda, é que aí tu expande teu vocabulário também na moda, né? Por exemplo, você trabalhando
nessa empresa, no warehouse, você começou a ler a descrição dos produtos lá, começou a aprender palavras que você não sabia, né? De modelagens e cores e tudo mais É, diferente. tecido, E de foi o que eu fiz tudo. também. Meu primeiro emprego aqui foi na IKEA. E eu me cadastrei, me apliquei pra essa marca, apliquei pra essa vaga da IKEA só porque tava escrito Textiles Coworker. Que eu achei, nossa, Ah, que esse nome é muito bonito, né? Textiles Coworker. E aí era interessante porque eu ia trabalhar num setor de têxteis, que era de cama, mesa e banho. Eu ia trabalhar cortando tecido, então eu aprendi muita coisa sobre o vocabulário relacionado, assim, à parte têxtil, né? Então foi muito legal pra mim. E é uma dica que eu sempre falo, que procure algum emprego que tenha pelo menos alguma relação com moda, seja numa loja de roupa, seja numa lavanderia que você vai fazer corte e costura de conserto lá. Ou também achei muito legal essa tua vaga aí da Endorse, que era no warehouse, que é o armazém, né, pra empacotar os produtos. Então essa é uma dica aí que eu dou pra galera, de estar disposto a trabalhar é. nesses tipos de Não. vaga. E você tem que começar do zero, porque você não Aham, tem, você tá num país novo, com uma língua nova, cultura nova, tudo novo. E a uhum. tua experiência de trabalho no Brasil, ela vai ficar guardada para você só, porque aqui não te adianta de muita coisa, né, no Cara, sabe começo. que no começo pode ser que não, mas eu acho que adianta sim, porque o nosso portfólio adianta muito. O nosso portfólio é muito importante para aplicar para vagas aqui. Então, se você já tem essa experiência no Brasil, eu acho válido. Até porque a segunda vaga que eu comecei a trabalhar aqui como designer mesmo, que foi numa marca de kids, eu não, acho que eu não teria conseguido se eu não tivesse trabalhado como estilista de kids no Brasil, sabe? Então, Não, essa parte foi importante para mim. não, com certeza, é importante, mas assim, no Uhum. começo, para você iniciar, para você furar a bolha, sabe? Isso. Pra você, Você, você sim, vai acho ter que ter importante. experiência aqui, assim. Aham, com Então, aí certeza. comecei, daí foi a Endorse, e aí eles fecharam. E aí eu fiquei e falei, mas agora eu não vou mais voltar para o restaurante, Uhum. porque eu já passei dessa fase, eu já Sim. tenho experiência aqui. Eu já sei falar inglês. Eu trabalhava com uma britânica na Endorse, eram duas britânicas, Aham. uma italiana e uma chilena. Então, além do inglês, eu sabia falar espanhol e italiano, né? Porque a gente Caramba, muito conversava legal. muito. E aí eu falei, então agora tá na hora de focar no que eu realmente quero, no que eu realmente sei fazer. Eu fiz um curso, daí nesse meio tempo, eu fiz um curso rápido no London College of Fashion, de Buyer Merchandising, que era a Uhum. área que eu sempre atuei no Brasil, que eu gostava. Legal. Só que lá Quanto no tempo que Brasil, era esse curso? ai, era um curso bem rápido, assim, de 5, 6 semanas. Uhum. Mas era cursos rápidos, sabe? Não chegou a ser uma pós, nem nada. Aham. Era curso rápido e barato, que era o que eu precisava e podia ali na época, né. Sim. Aí com o London College of Fashion no currículo, mais um pouco de experiência no mercado de moda, aí o jogo virou. Aí as coisas começaram a acontecer, mas não tão fáceis assim. Hum. Então eu comecei a focar, eu falei: "Preciso de uma vaga, né, que seja com o que eu quero. Vou começar a aplicar". E aí, Mari, foi assim. Eram horas por dia aplicando. Eu trabalhava de aplicar para procurar emprego, sabe. Isso é uma coisa que falam muito aqui, né? Procurar emprego é um trabalho. Não, Também é. Eles era. falam muito isso aqui. Porque eu não sei como funciona com você aí, mas aqui, cada currículo que você manda, você tem que fazer ele meio que direcionado ali para a Com vaga que você tá certeza. mandando, sabe. Sim. Tem Você muitas tem empresas que elas têm filtros, né? Que se você manda um currículo muito genérico, esses filtros automáticos do sistema dele nem passa. Então, toda vaga você tem que avaliar a descrição, pegar palavras-chave dessa vaga e colocar no seu currículo, né? isso, você tem tipo um currículo Uhum. base ali, e aí você só vai modificando. Sim. Então para cada vaga era um currículo que eu tinha que fazer novo. Aham. Eu ficava horas fazendo isso, e aplicando, e aí fui. Nossa, perdi as contas, eu acho que deu nessa leva aí de aplicação, eu acho que eu mandei para, sei lá, 240 vagas. Nossa.
Nossa, caramba, que Aí sabe o que eu loucura. fiz? Eu fiz uma pastinha no meu e-mail que chama Unfortunately, que é infelizmente em inglês. Ah, Então, chama infelizmente a pastinha. aham. Então, quando eu recebi a resposta, a primeira palavra que eu li é infelizmente. Aí eu falei, já não passei, já mandei, já colocava lá na caixinha, sabe? Era Cara, só mas é encaminhava. interessante que muitas empresas responderam pra ti, pelo menos, porque tem várias que nem respondem, né? Porque Então, eles várias recebem não tantas respondem. aplicações. Isso, várias não me responderam. E Uhum. várias responderam com essas, justamente Unfortunately. com esse sistema sabe, de palavras-chave, Sim. assim. Acho que não era compatível, pá, mandava o Aham. unfortunately lá. E aí, eu ia jogando pra essa pastinha aí do infelizmente. Aham. Eu falei assim, só vou abrir essa pastinha o dia que eu for contratada. Porque eu não quero saber quantas pessoas me rejeitaram. E fui mandando, fui mandando. E aí fui fazendo várias. E aí, além disso, algumas me respondiam Uhum. chamando para entrevista. Legal. Então, Presencial ou não? na época foi presencial, porque ainda não Uhum. existia Covid. Foi bem antes. E aí fui, mas eu fui para cada muquifo fazer entrevista, mas fui para empresas muito legais e fui Aham. para empresas assim horrorosas. E aí teve uma que foi uma empresa muito legal. Era uma entrevista de 20 minutos, a entrevista durou 50. Nossa. De tanto que eles perguntavam e a gente foi conversando e até receita de caipirinha eles me pediram. Muito bom. E aí eu fui falando e tal, e a entrevista foi ótima. Eu adorei, assim, eu queria muito o emprego. E eles gostaram muito de mim. E aí depois eles mandaram uma resposta, tipo, a gente gostou muito de você, mas a gente precisa que você faça um teste. Hum. E aí era um teste de Excel. Hum. E eu era, tipo, da pessoa que eu sabia, tipo, abrir o Excel, ponto, final, assim. Era só isso que eu sabia fazer. Mas eu queria trabalhar como buyer merchandising, tipo, Sim. como que eu não sabia mexer no Excel, sabe? Aham. E eles me mandaram, eu fiz, tipo, vi uns vídeos no YouTube e tal, e aí falei, ai, vou fazer. Aí foi horroroso, né? Horrível. Eu fui mal, não fui super mal, mas eu fui mal no teste e eu não passei. Fiquei Puts. muito triste. E aí a pessoa, a menina que estava lá do RH, ela me ligou e ela falou: Olha, realmente você era a candidata ideal, era a pessoa que a gente queria. Mas Caramba. sem mas o seu nível de Excel ainda é muito baixo. Então não vai dar. Aí nesse dia foi o único dia que eu chorei, porque eu não passei numa vaga, sabe? Uhum. Mas, Uhum. tipo, mas o choro durou, sei lá, uns 15 minutos. Eu levantei e falei, vou arrumar um curso agora de Excel. E aí fui, dei um Google, achei uma turma pro dia seguinte, fui, fiz o curso. E ainda me cadastrei no curso intermediário, tá, do Excel. Eu que era a pessoa do só sabia abrir. Eu vi vários vídeos no YouTube de Excel básico e Aham. falei, já tô básica já posso ir pro intermediário. Fiz o intermediário, fui super bem, não me bati nem nada. Falei, Aham. ótimo, já sou intermediário em Excel, já coloquei no meu LinkedIn que eu era intermediário em Excel, já coloquei no meu currículo, tudo. E aí fui chamado para uma outra entrevista. Fiz a entrevista por telefone, passei, fui fazer a entrevista presencial, passei, aí adivinha o quê? Teste de Excel. Eu falei, mas que Olha castigo. só, gente, a importância do Excel, hein? Nossa, quase A tão Maria tá importante dando quanto o uma dica aqui inglês. super importante já, porque eu acho que é importante não só para fashion buyer, mas também para estilista também, que às vezes você recebe uma planilha de outro setor, né? Precisa saber mexer, analisar vendas, então eu acho o Excel muito importante. A gente tenta lutar contra o Excel, Não, mas mas depois que não a gente dá. percebe que ele é transformador na vida de quem Da trabalha com empresa. moda, né? A gente dá graças a Deus que ele existe, né? Não, e aí fiz, só que daí era um teste de Excel super basiquinho, assim. Uhum. Então eu acertei 9 de 10 questões. Fui ótima, maravilhosa. E aí o empregador falou: essa menina é muito boa, ela sabe muito no Excel. Mas eram umas perguntas super básicas, assim. Sim. E aí eu fui contratada, e foi a Dora Larsen. Que Aí fui massa. contratada, e aí. Só que daí é assim, quando você faz um trambique, né? Tipo, fala inglês fluente e Excel fluente, assim, Excel avançado. Você tem que se sustentar no teu trambique, né? Você não pode falar, não, eu não sei, não. Aí eu falei, agora ferrou, agora eu vou ter que me virar.
E O aí, nome chique pro Trambique que a Maria tá falando, geralmente o pessoal fala é o aprender fazendo, né? Né? é, E que o porque pessoal aqui faz muito. Eu lembro que o primeiro emprego que eu consegui como designer, não é o emprego que eu tô hoje, era numa marca que fazia uniformes esportivos. O nome da vaga era Graphic Designer Team Lead. E Uhum. só que eu só fui saber desse nome da posição quando eu fui assinar o contrato, porque na vaga, quando eu fui fazer entrevista, era o graphic designer. Aí eu cheguei lá pra assinar o contrato, daí eu falei, não, mas team lead? Eu não posso ser líder ainda, não posso ser líder de ninguém ainda. E aí a pessoa que tava contratando falou assim: não, vai dar tudo certo, fica tranquila. E aí eu falei: É, bom, se a pessoa que tá me contratando falou que vai dar tudo certo, então quem sou eu pra dizer que não vai dar certo, né? claro, não. E lá, aí você é brasileira, né? Brasileiro sempre Aham, dá um jeitinho. sim. Foi o que eu fiz. Aí na primeira semana lá que chegou 1 milhão de planilhas e um monte de coisa que eu tinha que fazer, eu falei, meu Deus, aonde que eu começo, né? Mas aí Google sempre salva. Google e Google Tradutor, porque daí eu procurava no Google em português. Porque Excel já é um saco. Você ainda aprender inglês era muito difícil. Falei, deixa eu ir pelo menos no mais fácil. Aí fui, aprendia lá em português, aí depois pegava a fórmula, tá, como é que essa fórmula é em inglês agora? Aham. Aí via, ia lá e tal, e fazia. E aí foi assim, hoje eu já domino, hoje eu já faço Uhum. várias coisas e tal, mas continuo aprendendo, né? E assim foi. E daí assim eu comecei, eu já tô na Dória Larsen já tem uns 2 anos e meio, mais ou Que menos. legal. Bom, voltando para aquela parte do processo de aplicação ali, qual que é o site mais comum de pesquisa de emprego na Inglaterra? Olha, tem vários assim. Tem o Indeed, Ah, que que a ele é gente usa bem aqui bom. também. Uhum. Ele é bem bom. Eu acho bem bom, pelo menos. E aí tem vaga para tudo, com todos Uhum. os ramos e tal. Mas tem muita vaga para moda. Tem o Business of Fashion, que tem bastante vaga. Tem o Fashion Work e tem o Fashion Jobs. Esses são os mais, assim, Legal. comuns. Mas o E o Indeed, LinkedIn, eu acho. eles usam bastante também para Ah, publicar vaga. e tem o LinkedIn. Uhum. Tem o LinkedIn. E como que você aprendeu nessa época aí de procura de emprego a fazer esses currículos aí conforme a metodologia inglesa? Você olhou muito no YouTube? Como é que foi? Eu olhei no YouTube, acho que 1 ou 2 vídeos, e agora eu não vou me lembrar, assim, quem falou. E depois eu fui fazendo sozinha, foi uma coisa meio Uhum. no instinto, assim, sabe? Fui Sim. mudando, porque eu já sabia que existem esses softwares que pegam as palavras-chaves. Uhum. E eu falei, bom, se pega uma palavra-chave, eu vou usar o que tá na descrição, no job description ali, né? Sim, Vou sim. pôr as mesmas. Só vou. Tipo, igual o trabalho de colégio, né? Pode copiar, mas não faz igual. Então era Aham. meio isso. Assim, copia, Bem mas nessa. muda umas coisas, assim. Bem E eu nessa. fui fazendo isso. E deu certo. Sabe que eu tenho uma experiência que eu fiz uma entrevista para uma empresa gigante aqui. E na primeira vez que eu mandei o currículo, nada aconteceu. E eu fiz meio que testando. Eu falei, agora eu vou mandar de novo para a mesma vaga com as palavras-chave. Aí eu mandei. Olha. Aí eles me chamaram para uma entrevista por vídeo. Mas era uma entrevista era gravada só. Não era ao vivo, assim, com alguém. Entendi. Aí eu fiz a entrevista. E aí eu tinha que fazer, era para Bayer, e aí tem contas de matemática, tem vários cálculos que tem que fazer na entrevista. É sempre com Excel e conta de matemática, né? Aham. Me persegue. Aí tinha as contas e tal, e algumas perguntas. E aí eu fiz a entrevista e tal, mandei, e aí eu não passei. Uhum. Aí passou um mês, eu apliquei de novo, no mesmo esquema das palavras-chave. Me chamaram de novo para entrevista. E eu falei, mas agora eu já sei as perguntas de matemática. Já vou anotar antes de fazer a gravação. Anotei. Eu falei, mas eu lembro mais ou menos das perguntas da outra vez. Eu vou pegar as palavras-chave do job description e vou usar nessa entrevista. Menina, eu fiz isso e eu passei. E aí me chamaram para Olha. fazer uma entrevista. Aí era de vídeo, aí, mas por causa do Covid mesmo. Só que daí ao vivo com pessoas, sabe? Uhum, uhum. E aí fiz a entrevista. Pediram para eu fazer uma apresentação em PDF.
de 15 minutos, uma análise SWOT. Nossa. Aí fiz, mas aí eu não passei. Aham. Mas eu não passei por pouco, assim, sabe. Ela falou: "Olha, foi muito boa, a apresentação foi muito boa e tal". Mas aí é aquela coisa, né, Mari, você é tipo vestibular, assim, você tá concorrendo a uma vaga com outra pessoa, você tem que Sim. torcer pra todo mundo ser pior que você. É. E aí mas aí isso também te dá muita bagagem, então É treino, né? ciência é muito Uhum. treino. Nas primeiras vezes eu ficava super nervosa, hoje em dia eu vou pra uma entrevista normal, como se eu estivesse conversando Sim. com alguém conhecido, assim, sabe. Uma vez eu participei aqui de uma. Tem um lugar aqui em Ontário, alguns lugares em várias cidades, né, que eles dão essa ajuda pra quem quer procurar para quem quer procurar emprego, eles te ajudam com o teu currículo. Se você consegue uma entrevista, você pode conversar com a sua counselor e marcar uma entrevista com ela de mock-up, né? É mock-up que eles falam, né? Uma entrevista fake, assim, só pra Uhum. treinar o teu inglês. E eles davam palestras, workshops, assim, de como conseguir emprego. E uma das dicas que eles davam era ligue pra lugares só pra treinar, ligue pro McDonald's perguntando se tem emprego, ligue pro Tim Hortons, que é outra rede de cafeteria aqui, tipo Starbucks. Ligue pra esses lugares, assim, só pra perguntar se tem vaga de emprego pra treinar, se você não tá confortável com o seu inglês, achei muito legal. E esse teu método que você fez aí só que, claro, né, esse é um nível muito mais avançado de aplicar para essas vagas e fazer entrevista e sempre, mesmo que você não tenha interesse de sair do seu emprego agora, fazer essas entrevistas te deixa muito mais experiente, né, pra realmente aplicar para outras vagas que você realmente esteja interessado, então eu acho muito legal. É, eu fiz isso, às vezes eu aplico, não é que eu tenha intenção de sair do meu trabalho, Uhum. mas eu aplico só para eu ver se meu currículo vai ser chamado, o que que eu Como é que tá o preciso mercado? melhorar, como Uhum. é que tá o mercado e tal. E aí eu faço, e daí foi uma dessas que eu fiz para essa empresa, que é Sim. enorme, e aí tive que fazer e aí pela primeira vez eu tive que fazer uma análise SWOT, uma apresentação, né, que eu nunca tinha feito isso. Uhum. E aí também já sei como que faz, já sei o que que eles que eles querem ver, porque daí eles me mandaram um feedback depois, do porquê Sim. que eu não passei. Ah, legal. É raro isso. Muito Raro raro. isso. A pessoa me ligou do RH pra falar: Aham. "Olha, você foi muito bem, mas alguém foi melhor que você e dessa vez, né, pra você hoje é não". Uhum. Mas aí eu falei: "Olha, tem como você me mandar esse feedback que você acabou de me falar por escrito e por Uhum. e-mail? Porque aí eu fico com ele guardado e depois eu só vou dando uma revisada, né". E aí ela fez isso, ela me mandou por e-mail o feedback, eu falei: "Ah, então agora eu já sei os pontos que eu preciso melhorar, e na próxima vez que eu for aplicar de novo para a empresa Sim. deles, eu já sei o que eu preciso fazer, né". Cara, que legal. Nossa, muito bom. É bom, é interessante, mas eu nunca pedi pelos feedback, mas quem sabe nas próximas eu peça pra mandarem por e-mail alguma coisa do porquê que não deu certo pra melhorar pras próximas, né? Bem interessante isso. É raro eles mandarem, é Uhum. raro e eu já fiz para uma outra também que é enorme também, bem famosa, e eles cagaram, eles nunca me mandaram nada, assim, sabe. Uhum. Só, tipo, um mês depois me veio aquela mensagem automática do "Unfortunately, blá-blá-blá". Sim. Eu só joguei Da pra minha pasta do pastinha. Unfortunate. Muito bom, adorei essa pasta. E Ah, e eu abri a pasta depois, tá, porque daí eu fui quantas que contratada. foram? Até aquele momento tinham 98. Olha só. 98 Caramba. nãos pra eu conseguir um contrato. Mas aí Nossa. eu consegui o contrato, e daí como diz o meu marido: "Agora você furou a bolha, agora se mantém aí na bolha", ele falou. Porque o difícil porque assim, Londres tem muita oportunidade de trabalho pra Uhum. moda. O mercado é bem grande, tem muitas empresas legais aqui, muita empresa grande, muita empresa boa, só que é diretamente proporcional ao nível dos candidatos, assim, as Uhum. pessoas são muito boas. Então eu já saio já tô um pouco atrás, porque eu não sou britânica, o inglês não é minha língua nativa. Eu sempre vou ficar um pouco atrás. Uhum. Posso ter um currículo maravilhoso, mas entre eu e a britânica falando inglês, eles vão escolher a Entendi. britânicas. Isso é E a fato, assim. empresa que você trabalha na Inglaterra é de moda íntima, né? De lingerie. A Dora Lingerie, Larsen. isso. E eu queria saber aí de ti qual que são
assim, se existe algum mercado predominante de alguma categoria de produto, porque, por exemplo, aqui no Canadá, as categorias mais fortes são de outerwear, que é de casacos, né, de neve. Também é forte a parte de malhas. Kids não é muito forte aqui. Eu levei, assim, sorte de conseguir uma vaga no segmento que eu atuava no Brasil já. Outro segmento que é forte. Que mais? Calçados também de neve. Knits, que fala, né, que são também suéter e essas coisas assim. Tem alguma categoria que seja forte aí na Inglaterra? Olha, aqui na Inglaterra tem, não é bem, acho que posso falar Reino Unido, talvez, porque daí engloba os outros Tá. países também. Uhum. Tem bastante lã, cashmere. Uhum. Então, na Escócia é bem famoso. O cashmere da Escócia é famoso. Mas, assim, não existe uma coisa, tipo, muito... Ah, não, isso aqui é muito típico, isso aqui é super cara de Inglaterra, tal, tal, tal. É meio que geralzão, assim, sabe? Uhum. O Uhum. feminino sempre é mais forte do que as Sim. outras categorias. Mas é em geral. Não tem muito sapato, muito calçado de neve, nem roupa muito pra neve, porque aqui quase não neva, Sim. Uhum. não é igual no Canadá, né? Mas as roupas de frio, sim, porque aqui faz muito frio, muita coisa Uhum. impermeável, porque aqui chove muito. Mas assim, acho que uma coisa bem, um produto, alguma coisa, talvez o cachemir, Entendi, que é mais da legal. Escócia, assim, Aham. sabe? Então essas vagas que você aplicou eram bem, assim, diversas. Essas vagas que você, essas 240 vagas que você aplicou eram bem diversas em questão de categoria de produto. Era bem diverso. Uhum. Sempre dentro do buyer ou do merchandising. Aham. Porque as pessoas até. Não é visual merchandising, não é isso. É Sim. merchandising só. Que Sim. no Brasil seria tipo a área comercial, sabe? Aham. Então, isso que queria te perguntar, existe diferença entre fashion buyer e fashion merchandiser? Sim. Qual que é a Aham. diferença? O buyer, ele compra. O Hum. merchandising, ele fala pro buyer o que ele precisa comprar. Ele Hum. calcula quanto o buyer precisa comprar. Então, vamos Uhum. supor, você na sua empresa de kids, você é estilista, você é Uhum. designer, eu sou merchandising. E aí você fez uma coleção, e aí eu tenho todos os dados lá, né? Sim. Número de peças, SKUs lá, tenho tudo. E aí eu faço todas essas análises. Então você fez lá uma saia verde, uma calça azul e uma blusa amarela. Eu vou falar pra você, Mari, olha só, calça azul vendeu pra caramba, pode repetir. A Uhum. blusa amarela não foi bem, acho que a cor não foi boa. Troca de cor ou troca o modelo. Uhum. Olha, a saia verde tá encalhada, vamos colocar na promoção, dá pra gente colocar uns 30%. Faz todos esses cálculos, sabe? Uhum. Uhum. Então é meio que gerenciamento de estoque. Assim, uma coisa bem fácil pra todo mundo entender, sabe? Entendi. E um Mas e aí o resumo. buyer ele só executa? Porque tem buyers que eu trabalho aqui de outras grandes marcas. Tem uma marca que é uma livraria que se chama Indigo, que vende de tudo, assim. É uma loja muito, muito linda que eles vendem, além de livros, coisas pra casa, é, coisas pra você se sentir confortável enquanto está tá lendo seu livro, é bem legal. E eles também compram produtos da marca que eu trabalho. E a Bayer, eu acho engraçado que ela também faz um papel, assim, de certa forma, de estilista, designer, Ah, porque ela cria os mood boards dela e me manda, e a partir desses mood boards eu crio alguns produtos especiais para essa marca. Só que, claro, né, o produto vai levar a nossa etiqueta, só que vai ser uma criação especial para Índigo e ela escolhe. Então, de certa forma, isso. ela também é designer, a Bayer dessa empresa. E. Para você ser buyer, você tem que, você entender do design e da criação, faz todo sentido, porque Uhum, a buyer, ela faz toda a pesquisa de moda, toda a pesquisa de tendência, tudo que ela que vai escolher o que vai ter na loja para vender, e ela sempre compra com muita antecedência. Então ela uhum, precisa saber o que está acontecendo e o que as pessoas vão querer comprar daqui a 8 sim. meses, daqui a 1 ano, né. Então a buyer, ela faz toda a seleção.
eu posso falar assim, eu como merchandising posso virar pra buyer e falar, bom, você tem $3.000 pra gastar com a Mariana. Uhum. Então vai. E ela vai lá e gasta só o budget dela lá, $3.000, Entendi. sabe? Mas E a na, seleção e tudo é ela que vai. E eu posso dar um direcionamento. Olha, a gente tá vendendo mais o P e o M. Foca mais no P e o M. O G a gente não vende tanto. Uhum. Então, sabe? A merchandising ela vai direcionar. Mas as escolhas finais e tudo isso é papel do buyer. Entendi. E na empresa que você trabalha tem estilista, buyer e merchandiser também? Tem todas Não, as categorias ou não? não, tem o tem a equipe do design e da produção. Uhum. E tem a merchandising e o financeiro que eu faço as duas coisas. Uhum. Uhum. Na verdade, assim, como é uma startup e é uma empresa pequena, quem trabalha em empresa pequena sabe que Sim. uma pessoa não tem uma função só, né? Sim. Eu entrei lá como merchandising e hoje eu Aham. faço o financeiro, o merchandising, a logística e a operação. Então, Aham. é muita coisa para uma pessoa só. Eu tenho uma colega que a gente divide as coisas, que ela é minha dupla, a gente se chama Aham. de dupla. E a gente faz todos esses departamentos em um só, assim. Mas não tem buyer, porque é Aham. uma marca É, própria e a própria, como a dona da marca, que é a própria designer, ela já faz essa função. sim, sim. É, eu ia falar isso porque empresas grandes têm, né, todas as funções, mas eu também trabalho em empresa pequena e na empresa que eu trabalho não tem nem merchandiser, não tem nem buyer. Assim, são pessoas que acabam fazendo funções, né, outras funções e ajudando nessa parte também. É, E quando você é, vai para uma marca grande, é assim, ó, tem buyer, vamos supor Burberry. uhum, Burberry é uma marca inglesa, né, a sede é aqui em Londres e tal. E aí tem o buyer da Burberry, mas a Burberry é uma marca própria, né? Não é uma uhum, multimarcas. sim, Geralmente você tem o buyer quando é multimarcas, uma loja de departamento, uma coisa assim. Mas na Burberry, por exemplo, tem o buyer, porque eles têm lojas físicas, sim, né? Eles têm lojas aham, próprias. E a loja, por exemplo, a loja Burberry de Curitiba, ela não vende a mesma coisa que a Burberry aqui da Bond Street, por exemplo. Não uhum, vai vender. Então, por isso que tem o buyer, porque daí o buyer faz a seleção das peças da própria marca que vai para cada loja, assim, sim. sabe? É, eu até entrevistei uma menina que se chama Luísa Levine, ela mora em Nova York. E ela é brand ambassador da Michael Kors. E eu perguntei pra ela, o que é essa brand ambassador? E é praticamente, assim, uma buyer da loja. Como ela trabalha na Saks Fifth Avenue, ela faz a seleção dentro da coleção da Michael Kors, das peças que vão vender mais naquela loja. Então eu achei bem interessante, né? Que existem várias Isso. nomenclaturas que tem, às vezes, um significado, uma prática parecida aí com fashion buyer. Achei bem legal que ela É, falou isso. é meio que cada lugar tem uma. Assim, o buyer merchandising na Europa é uma coisa meio padrão, assim, mas no Uhum, Brasil a gente não tem essa nomenclatura, né? É diferente. E acho que nos Estados Unidos, buyer merchandising também é igual aqui. uhum. É, acho que é assim. E eu queria te perguntar qual que é a diferença do colega de trabalho brasileiro e do colega de trabalho na Inglaterra? Não vou falar inglês, né? Porque como tu falou, assim como aqui em Toronto, em Londres também existem pessoas do mundo todo, né? Imigrantes, então na Inglaterra, vou dizer assim. É, por coincidência, ou sei lá, por acaso, a empresa que eu trabalho, na Dora Larsen, eu sou a única imigrante, eu sou a Ah, olha só. única forasteira. Todo mundo lá é inglês, todo mundo nasceu em algum lugar da Inglaterra, assim. Uhum. Então, ou eu sei falar inglês ou eu não sei, né? Porque não existe lá, não tem meio termo, as pessoas não vêm com legenda, então eu tenho que entender. Eles Nossa, fazem muitas piadas internas, assim, da cultura deles que tu fica tipo, me explica direito o que é isso às aí. vezes fazem, e eu fico, o quê? O que vocês estão falando? Esses dias uma menina falou, eu vi o fulano no metrô. E a outra, nossa, eu não acredito, meu Deus, você viu? Aí eu, quem é esse? O que vocês estão falando? E aí, sabe quem é? É um menino que, ele é atleta, Ah. ele foi para as Olimpíadas, saltos ornamentais da Inglaterra, e ele ficava fazendo tricô na Ah, sim, arquibancada. sim, 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 sim. Aí, quando ela falou o nome, ela falou, ele é atleta, ele faz saltos. Eu falei, o menino do tricô. Aí ela, isso, ele é do tricô. Eu falei, já sei quem é. E ele tava
metrô de manhã, acho que indo treinar, e ela viu. Nossa, que Enfim, legal. eles fazem bastante piadinhas, às vezes eu não entendo. Mas eu passo Aham. pra explicar, daí eu dou uma risada, finjo que eu entendi, assim. Às vezes eu não entendo. Mas a diferença entre o colega brasileiro e o colega inglês, que Aham. agora, no meu caso, eu só tenho colega inglês. Sim. Acho que a diferença básica do brasileiro para qualquer outra pessoa do mundo. O brasileiro fala, ri, faz piada, fofoca. Aham. E o inglês é mais contido, né? É mais. Não vou dizer sem graça, porque coitados, mas na nossa visão, a gente é super espontâneo, né? Tudo vira Sim. uma festa, qualquer coisa. A gente já combina um churrasco, né? E eles não, eles são mais contidos. E Mas rola não que de eles sair, mas sejam. rola de sair pra tomar um chopp no pub com o pessoal do trabalho ou não? Rola, Rola. claro. Mas aqui é assim, né? Deu meio-dia, o relógio fala, ah, o britânico fala, cerveja. Meio-dia? Já tem muita gente que vai meio-dia já, na hora do almoço, vai pro pub, toma um pint, come, volta pro trabalho e Sério? E é trabalha. normal isso? Ninguém fala, tipo, ninguém fala, ô, tá um cheiro de cerveja aí no trabalho. Não, é normal, assim, Caramba, não sabia disso. depende da empresa também, né? Aham. Na minha empresa, a gente não costuma fazer isso, não tem um pub super perto, assim. Não, até Uhum. tem. É impossível você morar num lugar que não tem um pub perto. Qualquer lugar vai ter um pub Aham. perto. Aham. Tem o pub perto, mas a gente rola, assim, não, a gente não vai sempre, mas acontece de ir. é, a gente até tava marcando esses dias com todo mundo, inclusive com os donos, e era um dia assim que a gente ia sair 4 da tarde, acabou o trabalho, e todo mundo ia pro pub. Uhum. Mas aí uma ficou doente, a outra ficou doente, daí agora a gente voltou com restrição por causa do Covid, então tá todo mundo Sim. trabalhando de casa de novo. Todos os dias da semana estão trabalhando de casa agora de novo? Sim, Não tá mais desde híbrido? o, Uhum. desde o final de 2021, né? A Uhum. gente voltou para trabalhar de casa porque por causa da nova variante e tal. Sim. Então, para É. evitar um outro lockdown, eu acho que é melhor quem puder o governo pediu quem puder trabalhar de casa, trabalhe de casa. E aí, Uhum. no nosso caso, como a gente pode trabalhar de casa, todo mundo voltou para casa, né? Legal. Então fica um pouco mais difícil agora para se reunir em pubs. Sim, não vai ter festinha de Natal na Europa, infelizmente. A gente fez antes. A gente fez Ah, antes a que nossa. bom! Que A gente bom. Eu fez vejo o uma pessoal no semana antes. Brasil, tá todo mundo fazendo festa de Natal lá. A gente fez Uhum. antes a nossa, já para garantir. Porque o ano passado a gente fez pelo Zoom. Foi super chato, porque eu tava com Covid no dia, que eu peguei, né, Putz. bem um pouco antes do Sim. Natal, e foi bem em cima do Natal, assim, a nossa festinha, foi pelo Zoom. Aham. Eu ganhei uma vela e eu não conseguia nem sentir o cheiro da vela. Putz. Aí foi chato, sabe? Daí esse ano a gente falou, vamos fazer antes e vamos fazer presencial. Daí a gente já fez a nossa, teve amigo secreto e tal. É, a minha Ganhei uma também vai vela. ter o. Como é que fala mesmo? Secret Santa, né? Que Secret fala. Santa, Aham. Sim. Mas o que a gente vai fazer vai ser aquele de roubar o presente da galera. Mas como que é o Secret Santa aí? Você conta quem é? Então, eu acho que pode ser o tradicional também, de contar quem que é a pessoa, mas o que o pessoal do trabalho decidiu fazer é esse genérico de você compra um presente de um valor específico, sei lá, de $20, e aí aquele que sorteia os números, e aí a pessoa que tem o número 1 no final vai poder roubar o presente de cada um. Sabe aquele que vai roubando o presente, assim? Aham, sei. Eles decidiram fazer esse tipo. Mas vai ser engraçado, vai ser legal. Eu até pensei em que eu perguntei pro pessoal qual que é o presente que o pessoal mais costuma comprar, né? E aí eles falaram que é um cartão da loja de bebidas alcoólicas, que aqui não é comum vender bebida alcoólica nos mercados, né? Tem que ter uma licença específica. E aí, aqui no estado que eu moro, né? Uhum. E aí tem uma loja que se chama LCBO, que é alguma coisa relacionada a Ontário, tipo, venda de bebidas de Ontário, sei lá, não lembro qual é o nome da sigla agora. E eles falaram que o melhor cartão é o cartão cartão de compras dessa loja. E aí eu pensei, cara, eu vou tentar comprar alguma cachaça brasileira, né? Sei lá, alguma coisa assim, que eu acho que eles vão curtir.
Porque também já me perguntaram quando fui pro Brasil, traz umas cachaças pra fazer caipirinha. Ah, Bem como já tu pediram. tinha falado naquela entrevista lá, o pessoal, todo mundo conhece a caipirinha aqui, é bem engraçado. Então eu já. Aqui também. Aqui é super comum eles darem vela. Todo ano eu ganho vela. Sério? Não, acho que lá não vai ter vela, não. Já falaram pra mim que o pessoal curte o, o Não, álcool. aqui é a vela. E aí, aqui é super sem graça, porque a gente faz o sorteio normal, cada uma pega um Aham, nome e tal. Também tem o valor, você vai lá e compra o presente pra pessoa, né? aham. E aí, você tem que pôr os presentes todos dentro de uma sacola. Hum. E uma pessoa vai falando: esse aqui é o da Mariana. Esse aqui é o da Maria. Esse aqui é o da fulana. Esse aqui é o da fulana. Entendi. E só. E aí você pega o seu presente, abre e você tem que descobrir quem foi. Não tem aquele negócio de falar, então, meu amigo secreto Não, não tem. é não sei o quê, não sei o Não quê. tem. Eu achei, é Ah, muito chato, é muito sem graça. Eu já tentei explicar pra elas como é divertido você fazer uma brincadeira e tal, mas não rolou, sabe? Ninguém gostou. que Eu falei, gente, engraçado. é muito sem graça. E aí a gente Ah, teve um amigo secreto e foi assim. aham. Chegou lá, eu recebi. Quando eu peguei, eu falei, putz, eu já sei, ou uma vela, ou uma caixa de bombom. Antes fosse um bombom. Não, era uma vela. Ai, que engraçado, Só que cara. daí, aí fica, tipo, a critério da pessoa querer contar que foi ela ou não. No caso, a Ah, pessoa me contou quem me pegou. E foi a dona da empresa, então eu não podia nem reclamar da vela. muito engraçado. Caramba! Talvez você já tenha respondido essa pergunta, mas vou fazer de novo, vai que surja Tá. mais alguma coisa aí. Falamos do colega de trabalho, né? Qual que é a diferença do colega de trabalho brasileiro, colega de trabalho inglês. Mas qual que é a diferença de trabalhar com moda no Brasil e na Inglaterra? Essa é boa. É, é uma diferença. Eu sinto uma diferença bem grande. Eu acho que aqui as coisas são mais organizadas e eu sinto que é um pouco mais profissional, sabe? Eu não trabalhei em grandes empresas no Brasil. Eu Uhum, trabalhei em empresas pequenas e eu trabalhei só em Curitiba. Curitiba não é uma referência de moda e nem referência de grandes empresas, assim, né? Não sei como funciona isso em empresas maiores, em grandes grupos, tal, né? Mas aqui eu trabalho em uma empresa super pequena e eu vejo uma organização e um profissionalismo muito maior do que no uhum, Brasil. entendi. Mesmo uma empresa pequena que é tipo startup e tal. Uhum, Então eu acho que a diferença é essa, sim, sabe? É um pouco mais profissional. Até porque tem muito mais curso, né? Tem muito mais fontes de estudo, de pesquisas de moda. No London College of Fashion, por exemplo, tem curso de base, assim, de moda para criança de 11 anos. nossa, que legal. Então, às vezes, a criança de 11, 12 anos já começa a estudar moda desde pequeno, sabe? Nossa, seria meu sonho. Aham, claro, o meu também. E aí, o dia que eu vi, eu falei, não acredito nisso. E é tipo uma base, assim, uma Uhum, pincelada sobre o que é moda, o que é trabalhar com moda e tal, já para criança de 11 anos. E aí sim. depois tem o foundation, que eles chamam, que é tipo uma coisa de base. Aí universidades e faculdades têm vários. O curso de moda é dividido, né? Você não, para trabalhar com moda, você não precisa fazer especificamente design de moda. No Brasil tem Uhum, design de moda e só, né? Aqui uhum. não, aqui tem jornalismo de moda, comunicação de moda, marketing de moda, buyer, merchandising, sabe? São coisas, eles ramificaram e Sim. fizeram os cursos específicos para essa área, tanto de graduação quanto pós-graduação. Isso era uma coisa que eu acho que era pouco falada mesmo durante a universidade no Brasil. Dentre a minha turma, que eu lembro, assim, ou as pessoas queriam ser estilistas, ou elas queriam ser modelistas, mas muito pouco. Não se falava muito sobre quais são todas as possibilidades dentro da moda, né? E tem várias Uhum, possibilidades, né? Um leque enorme, assim. uhum, E aqui eu acho o mercado um pouco mais preparado, as pessoas são preparadas. Como eu te falei, os concorrentes aqui são muito fortes, muito preparados justamente por isso. Imagina eu concorrer com uma pessoa que tem a minha idade, só que estuda moda desde os 11 anos. é.
E Isso, fala ou e é estudou em nativo. alguma instituição que é muito conhecida por eles, como a Universidade de Artes de Londres, né? Ou a Central Sir Martin, ou algo assim, né? Tem esses Então, nomes fortes aí da eu concorro com essa galera aí. escola. Então você tem que Uhum, ser muito boa, uhum, tem que estudar muito, tem que ser muito. Tá sempre um passo na frente pra você poder sim. conseguir, né? Sim, mas aí Eu quando pretendo. consegue, deve dar uma satisfação, assim, de pensar, cara, eu sou muito boa porque eu consegui, né? Mesmo não sendo britânica, É, mesmo não tendo aham. estudado nessas escolas, eu consegui, então eu sou muito boa. E eu acho que até só o fato de você ser chamado para uma entrevista. Nossa, uhum, Tipo, eu fui chamada por uma marca para fazer uma entrevista, uma marca muito grande. E eu fui chamada sozinha, assim, eu não tenho não tem headhunter uhum, me por trás de mim, eu não tenho um coach, nada, sabe? Porque aqui tem muito headhunter, é a pessoa que procura um emprego para você, né? uhum, E te direciona e te indica para algumas entrevistas. Eu não tinha nada, foi só no meu sim, currículo lá, simplinho lá, que eu que fiz, com as palavrinhas-chaves no mesmo do job description. sim. E eu fui chamada para essa entrevista, fiz uma por telefone e depois eu fui pessoalmente. Só de ser chamada já é. Falei, olha, eu tô no caminho. Uma hora vai. No início de 2021, eu participei de um podcast da Laura Perucci, que é uma youtuber lá de Nova York. Ela tem um podcast chamado Let's Talk New York. E aí ela perguntou pra mim, né, o que me motivou a continuar procurando emprego na área aqui no Canadá. E eu falei exatamente isso pra ela, celebrar as pequenas conquistas. Quando alguém me chamava uma entrevista, eu já ficava feliz. Quando alguém que era do RH da empresa que eu apliquei via o meu perfil no LinkedIn e mesmo assim não me chamava pra entrevista, eu já fico feliz. Eu já fico, olha É, só, essa pessoa que tá olhando. Então, alguma coisa tá dando certo nesse perfil do LinkedIn. Então, celebrar essas pequenas conquistas, assim, são muito válidas porque são muitos aplicantes, né? Agora deu uma baixa, assim, com essa tendência do The Great Resignation, que muitas pessoas não querem mais trabalhar no que estavam trabalhando. Deu uma baixa, mas eu lembro que quando eu procurava emprego aqui, há 3 anos atrás, era assim, como você falou, 200 aplicantes para uma vaga, 100 aplicantes para uma vaga, 50 aplicantes para uma vaga. Então, você está concorrendo com muita gente, né? é Então, muita gente essas boa. ficar contente com essas pequenas conquistas assim já dá um boost, dá um ânimo na sua procura por emprego fora do Brasil. Porque você já tem que lidar com toda a situação de você estar fora do seu país, não é a sua Uhum, língua, tem todas essas coisas, né? E aí, quando você é chamado para uma entrevista, e você vai lá e você ainda consegue conversar normal, assim, com a pessoa. Até nessa foi muito engraçada, porque ela perguntou para mim como que eu me sentia em relação ao inglês. E eu falei para ela que eu me sentia normal. Eu falei, eu uhum, me sinto normal, igual você. A gente tá conversando no quê? Em inglês, não tá? uhum. Me sinto bem, eu acho que não tenho problema nenhum. Eu ainda perguntei pra ela se você tá conseguindo entender tudo que eu tô falando? Aí ela falou: Nossa, claro, você fala inglês muito melhor do que eu falo brasileiro, por exemplo. Eu não falo nada de espanhol. Aí eu pensei, Vê? nem eu, né? Porque no Brasil a gente não fala espanhol também. Ai, ai, engraçado. É muito É louco. engraçado. Muita gente não sabe, né? Mas sempre quando eu falo no espanhol, eu falo, eu consigo entender, aham. Então, é mais um do trambique. Eu falei, né? Quando você faz um trambique, você tem que sustentar. Aham, Eu falei que eu sabia falar espanhol também, né? Na minha entrevista. aham. Sempre falo, não, falo espanhol, sei falar e tal. Obviamente, eu não sei falar. Eu falo um portunhol, como qualquer brasileiro fala um portunhol. E aí a gente tinha uma cliente da Espanha Ah, que tava não, ela ainda tá inadimplente, ela não pagou, uma conta lá. caraca. E tipo, um dinheirinho bom, assim, sabe? Não é 100 euros, não, é um pouco mais. E ela não tem e-mail, essa cliente. Então tem que ser só por carta ou por telefone. Só que ela não fala inglês. E aí Putz. o meu chefe falou: Ah, Maria, mas você fala espanhol, né? Você falou que falava. Deu. Falei. Dele, liga pra ela então. Aí eu falei, putz, sabe o que que é? É que assim, o meu espanhol, ele não é super fluente. Dele, não, liga lá, liga, você tem que ligar pra ela.
liga agora. E ficou na minha frente, esperando eu ligar. Eu falei, Vendo você ligar ainda por cima. sim, aí o que que eu fiz? Eu primeiro rezei, né? Falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que sustentar o trambique. Falei que Começou a eu vou lá. pensar na cabeça, olá, que tal? Então, aí eu peguei, escrevi tudo que eu queria falar pra mulher, como eu queria falar, escrevi, coloquei no Google Tradutor Olha, que e ouvi a criativa. pronúncia. E treinei antes de ligar. Muito bom. Só que eu falei assim, tá, eu vou falar tudo isso de uma vez e eu só espero que ela me responda sim ou não, porque se ela me responder outra coisa, ferrou, né? E daí eu fiz isso, liguei, falei como tava no Google, falei certinho, assim, a minha pronúncia ótima. E a mulher quis bater um papo comigo, ela ficou me perguntando várias coisas. Eu, puta merda, né? E eu falei, agora vai no portunhol aí, põe aí, engata o portunhol e vamos embora. E aí eu fiquei com a mulher no telefone, 15 minutos falando em portunhol. Nossa, tô Mas ela não chocada. pagou. Não pagou. Putz. Mas pelo menos você treinou um pouquinho o espanhol. Treinei. Eu falei, olha, agora eu falo. Não, desliguei o telefone e ele falou, nossa, o seu espanhol é maravilhoso. Muito bom. Eu acho que o pessoal na Inglaterra ainda tem um pouco mais de dificuldade de. Não é comum estudar espanhol lá, né? Mas aqui na América do Norte é um pouco mais comum pela questão da proximidade com o México, né? Então eu acho que muitas pessoas aqui entendem um pouquinho de espanhol. O meu landlord, o meu pessoa que eu alugo aqui, o dono do apartamento que eu moro, né? Ele sempre coloca nos e-mails. Ele mora no México, ele é aposentado, mora no México. E ele sempre coloca nos e-mails alguma coisa em espanhol, tipo, olá, que tal? Sei lá, uma parada assim. Eu não sei se é porque ele mora no México ou se é porque ele pensa que eu sou brasileira e falo espanhol, né? Mas é engraçado. Aqui acho que é mais comum eles estudarem francês ou Ah, alemão. sim. Uhum. Mas Faz pela sentido. proximidade, assim. Faz sentido. Apesar de ter bastante gente que fala espanhol aqui. Porque daí tem os próprios espanhóis, e aí Sim. tem, assim como a gente tem, por exemplo, cidadania de Portugal ou da Itália, tem o pessoal da Colômbia, que tem a cidadania da Uhum. Espanha, né? Tem Uhum. Bolívia, tem Peru, Chile, tem bastante gente aqui. Eu trabalhava com uma chilena, e foi ela que me ensinou várias coisas, várias pronúncias em espanhol, antes de eu ir para Dora Larce e ter que ligar para as Legal. pessoas. Muito bom. Aconteceu uma vez também de eu precisar ligar e pedir. Como no Brasil a gente tem o CNPJ, aqui também tem um número. Uhum. E eu precisava desse número porque eu precisava fazer, tipo, a declaração de imposto e tal. Uhum. Eu precisava do número dessa cliente, não tinha, não conseguia em lugar nenhum. E a última opção que eu tinha era ligar para ela. E aí eu liguei, e eu falei, bom, eu vou ligar, se for pedir o número vai ser fácil, número em espanhol muito parecido com o português, vai dar certo, vou ligar. Liguei, aí falei, né, que eu precisava do número, fiz o mesmo esquema do Google Tradutor lá, tal. Falei do número, ela falou, ah, mas a fulana não tá aqui, você vai ter que ligar para outra pessoa. Aí liguei para outra pessoa, dela, ah, tá bom. E ela falou, e no final tinha uma letra. E eu não tava Ah, esperando a letra. E aí ela me falou a letra e eu não entendi. Eu pedi para ela repetir umas 3 vezes, eu não entendi. E eu precisava daquela letra. E aí eu peguei e falei, ah, agora paciência, agora vai assim, né? Falei, obrigado, tchau, tchau, desliguei. Eu falei, agora. Aí eu peguei e joguei o número no Google, com o nome uhum. da loja, assim. E daí eu descobri, era Y a letra. Ah, como é que é Y em espanhol? Ah, eu não faço ideia, porque eu não entendi a mulher falando, e até hoje eu não entendi, mas eu descobri era Y. Depois eu Aham, joguei de novo, daí eu achei tipo um site como se fosse Receita Federal da aham. Espanha, assim. Consegui jogar aquele número com a letra Y e dava certinho, era dela, e tava Ai, que certo e tal, mas bom. eu descobri. E aí foi Muito assim. bom. Os trambiques aí, né? Não, Você achei tem que muito legal. sustentar, você tem que Achei muito sustentá-lo. legal esse teu conceito aí de sustentar o trambique. Muito bom. Não, você tem que sustentar. Eu falei, tem palavra, né? Eu falei que eu falava, então tive que resolver o problema e resolvi desse jeito no Google. Adorei. Bom, agora pra gente finalizar aqui, uma pergunta um pouco mais pessoal. Quem que é a Maria antes de morar em Londres e quem que é a Maria depois de morar em Londres? Nossa, que pergunta difícil. Profunda. Muito profunda. Aff. Olha, acho que antes de morar em Londres,
eu não imaginava o que era um mundo. Não o mundo de Londres, o mundo real, assim. Uhum. Porque antes a gente vive numa bolha no Brasil. A gente tem várias ideias que na prática, no mundo, não funciona assim. Acho que depois de morar em Londres, com certeza minha cabeça é muito mais aberta. Eu enxergo muito mais na frente, assim, sabe, meio que caiu uma venda, assim, dos meus olhos, sabe? Várias questões, não só de emprego, não só do mercado de moda, acho que de tudo, sabe? Uhum. Relacionamento com pessoas, relacionamento com a família, com a minha própria vida, com os meus próprios objetivos. Acho que é isso, assim. Londres, eu acho que ela é muito à frente do tempo. É muita gente do mundo todo aqui. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ou você mergulha e vai embora, porque aí a cidade ela te dá muitas oportunidades. Mas do mesmo jeito que ela te dá, ela tira, se Uhum. você não sabe aproveitar. E graças a Deus eu mergulhei e eu aproveito tudo, sabe? Aproveito muito. E principalmente acho que a relação de você ver o mundo, assim, ver as pessoas. Entender que o respeito é tudo, porque eu tenho que respeitar a cultura de cada um. Eu trabalhava com uma chilena, com uma italiana, com uma britânica, e o dono da empresa era australiano. Cada pessoa ali tinha uma cultura. E cada pessoa tem um respeito, sabe? Uhum. Me respeitam porque eu tenho um sotaque diferente do deles, me respeitam porque eu tenho uma cultura diferente, e assim foi. Até tem uma história bem engraçada. Eu nunca contei isso lá no meu podcast, mas vou contar pra você. Inédito, no Moda na É, Mochila. na Endorse, quando eu trabalhava lá, sempre tinha aniversário e a gente sempre comprava um bolo pra alguém e cantava parabéns. Uhum. E eu, brasileira, sempre cantando parabéns, né? Uhul, batendo palma e tal. Passou uns 3 aniversários, eu comecei a perceber que eu era a única tonta batendo palma. Ninguém batia palma, só eu. E eu falei, gente, eu tô aqui, tipo, pagando esse mico. Só eu, retardada, batendo palma aqui. Não acredito. Não Ninguém batem batia. palma. Não, só eu batendo palma. Imagina, tipo, 15 pessoas, só eu batendo palma. E ninguém batendo. E daí todo mundo olhava com canto de olho, tipo, o que que ela tá batendo palma, sabe? Aí um dia eu perguntei, eu falei, escuta, vocês batem palma? Não. É tipo a comemoração do aniversário da vida da pessoa. Vocês não estão Aham. comemorando, é uma hora animada. Daí todo mundo falou, não, não. Aí eu falei, então tá. Daí deu mais um aniversário. Eu falei, não vou bater, né? Ninguém bate, não vou ser a tonta. Uhum. Não bati. E aí passou. Passou um tempo, tal. Por quê? Porque eu respeitei, né? Ninguém bate. Eu Sim, falei, vou sim. me. Passou. Aí chegou o dia do meu aniversário. E eu sabia que eles iam comprar o bolo, porque, né, todo aniversário tem. E Aham. aí chegou no dia, eram 2 salas, assim, a gente ficava em uma fazendo os pacotes e o escritório, tipo, as outras pessoas ficavam no outro. Aí levaram o bolo pra essa outra e me chamaram, né? Fui no Uhum. banheiro e tal. Ah, vem aqui, Maria, não sei o quê. Quando eu entrei, todo mundo estava cantando parabéns e batendo palma. Que Porque fofos! aí eu terminou tal. Eu falei, gente, vocês bateram palma. Eles, sim, é o seu aniversário, você comemora assim. Ai, que fofos! Adorei isso. Nossa, que Então, lindos. todos estavam batendo palma. Tipo, e Aham. daí, depois que eles terminaram de cantar e tal, eu falei isso. Aí ainda o cara falou assim: é muito mais legal bater palma, é muito mais animado. Eu Com falei, certeza. mas, né? É isso aí que eu tô falando, gente. Nossa, que legal. Então, E aí, quando você aprende que respeitar a cultura do outro não dói, e uhum, você pode respeitar, não tem problema nenhum. Eu acho que Londres deu isso, assim, sabe, pra mim. uhum. Hoje eu sou uma pessoa que tem uma visão bem mais amplificada das coisas, da vida. Nossa, de tudo, assim. Me revolto muito vendo coisas do Brasil que tá bem Puts, revoltante sim, sim. e Complicado, tá né? então acho que pode ser assim a minha Adorei tua resposta. resposta. Adorei e me identifico muito com ela, com certeza. Toronto e Londres são cidades completamente diferentes uma da outra, mas nessa questão da multiculturalidade
são muito parecidas. Aqui também tem gente no mundo todo, todo mundo se respeita, né? Claro, existem algumas pessoas que não, né? A gente E aí eu penso assim, cara, escrota- essa pessoa não merece estar aqui, sabe? Não merece estar num lugar tão legal que a maioria das pessoas está disposta a te respeitar, né? E aprender sobre culturas diferentes. Mas adorei. Adorei o nosso papo. Muito obrigada por ter aceitado participar do podcast novamente. Adorei me Imagina. conectar com você e conhecer uma podcaster, assim como eu. Olha, já quero te convidar aqui, ao vivo, já, para todo mundo que tá ouvindo, já de ser testemunha. Quero você lá no podcast. Ai, vou adorar conhecer você as tem que meninas também. Isso, você tem que sentar na nossa mesinha do pub, porque é bem engraçado, bem legal. A gente tem que marcar, vamos fazer Vamos isso. marcar, adorei. E quem Obrigada. quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Eu acho que é a forma universal, né, de todo mundo, que é o Instagram. Acho que é a forma que todo mundo usa hoje, é mais fácil, né? Que você é direto ali. Acho que é no Instagram. Tem o podcast, o Instagram do Fashion Podcast também. Uhum. Convido todo mundo de novo para ouvir. Bem legal. Depois que eu terminar esse episódio aqui, vai lá Com no Fashion certeza. Podcast. Mas acho que o Instagram é o principal, assim, né? O mais Maravilha. fácil, mais rápido para. Vou colocar na descrição, então, o seu Instagram. E é isso aí, pessoal. Vão lá seguir a Maria e o Fashion Mobcast no Instagram. E também, se você quiser mandar alguma pergunta pra mim, pode mandar pelo perfil do @moda na mochila ou pelo meu perfil pessoal, @marianasdelima. Novamente, lembre-se de seguir o podcast no Spotify, no YouTube. Dá um like nesse vídeo, faz um comentário aí, alguma pergunta pra Maria ou pra mim. E é isso aí, espero que tenha gostado do episódio de hoje. Beijinhos e até a próxima!